Nenhum lugar te distancia da visão do Senhor, nenhum lugar te distancia
Sabemos nós, meus irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os demônios que têm tirado as pessoas da presença de Deus, sim ou não? E nós sabemos, irmãos, que nós devemos ministrar e pregar isso todos os dias. Que a astúcia e a inteligência de Satanás é muito grande, portanto, ele contaminou a terça parte dos anjos do céu. E eles estão trabalhando até nos dias de hoje para poder tirar o que temos de mais precioso, que é a nossa alma, de entrar para a glória, para estar vivendo a eternidade com Deus, amém? Portanto, nós, irmãos, como homens e mulheres de Deus que estão na presença de Deus, nós devemos aprender a cada dia dentro da palavra de Deus, nada mais do que isso, basta somente isso. O Evangelho já é o suficiente para todos nós compreendermos a grandeza do nosso Deus e o que Ele fez para nós, amém? Continua fazendo até os dias de hoje. Meus irmãos, em Efésios capítulo número 4, eu gostaria até de convidar o Maio depois, para estar me ajudando em algumas referências. Efésios capítulo 4, no versículo 17, no versículo 18, 19 e 20, nós vamos ver até o versículo de número 24, amém? Que diz assim: isso, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis, como também
tornado os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os obscurecidos de entendimento, a lei da vida de Deus por causa da ignorância e por da sua ignorância que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à desilusão, para que com avidez cometeram toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tens ouvido e neles os instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, os despojei do velho homem, que se corrompe segundo a sua concupiscência do engano, e vos renovei no ensino do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, e justiça e retidão, e procedente da verdade. Amém? O que a gente tem visto, irmãos, são muitas pessoas sendo enganadas e sendo, às vezes, destruídas por não ter uma boa instrução dentro da palavra de Deus. Amém? Mas aqui no começo ele diz: portanto digo isso no Senhor e testifico que não andeis, nós não somos mais como nós éramos antes. Tem alguém aqui que não é crente, irmão, no nosso meio? Todos nós somos cristãos, perceberam? Então nós não podemos mais andar como nós andávamos antigamente, irmãos. Nós somos diferentes. E Paulo, pregando aqui, ao Efésios, essa igreja, estava nos instruindo. Ei, pessoal, aqui estamos, aqui, olha que é isso, portanto digo no Senhor e testifico que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade do seu próprio entendimento, obscurecido, meus irmãos, quer ser uma pessoa desprovida de luz. A pessoa que é obscurecida, ela está no obscuro, do entendimento, ela não consegue mais ter um entendimento das claras. Essa pessoa que às vezes pratica tais coisas, ela está obscurecida no seu entendimento e começa, irmãos, a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Então, ele pregando a essa igreja e pregando para nós também nos dias de hoje, ele está dizendo: olha, é obscurecido de entendimento, ali não há luz quando eu estou obscurecido de entendimento, não há a revelação da palavra, não há um caminho revelado na verdade. Porque muitas pessoas, irmãos, têm levado isso como brincadeira, mas a palavra de Deus diz que aquilo que é santo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que edifica, se há alguma coisa boa, de boa fama, que seja isso que ocupe os nossos pensamentos, sim ou não? Mas como andam os nossos pensamentos hoje diante de muitas situações que nós estamos vivendo? Amém? Como nós estamos olhando as coisas que o diabo muitas vezes tem colocado os pratos aí para comer? Nós temos desejado isso, a lei, diz aqui mais, a lei da vida de Deus, por causa da ignorância que vivia pela dureza do coração. E tem pessoas, irmãos, que o coração está tão duro, tão distante das coisas de Deus, que você prega a palavra para ele, parece que está batendo nessa parede e não consegue penetrar dentro do coração daquela pessoa. Tem pessoas que estão tão obscurecidas no seu entendimento que ela acha que o que ela sabe, o que ela entende é suficiente para que ela venha entrar na glória com Deus. Eu te digo, irmãos, não é assim. E essa mesma preocupação o homem de Deus teve há 2000 anos atrás. E porque nós amamos vocês, nós pregamos essa palavra até os dias de hoje, tentando tirar essa dureza de coração, para que você entenda que sem Deus você não é nada, para que você entenda que aquilo que muitas vezes você almeja, se você almeja mais do que está na terra, menos no céu você tem almejado para a sua vida. Amém? Então nós devemos falar a verdade e pregar o Evangelho Santo, dos quais tendo se tornado insensíveis, irmãos. As pessoas hoje já não têm mais sensibilidades para ouvir o Espírito Santo do Senhor. Amém? Porque se a palavra de Deus, esse Evangelho que foi escrito há 2000 anos atrás, se essa palavra que eu estou lendo para você, se ela não te traz nenhum alimento, nenhum entendimento sobre a vida em que nós estamos vivendo nos dias de hoje, você está insensível a voz de Deus. Quem é que lê
irmãos, da mensagem que foi lida no texto, no começo, a leitura devocional hoje. Quem é que sabe? E aonde foi lido? Ou por quem foi lido? Falava a respeito de eis que o semeador saiu da semeada. Senhora, talvez passou despercebido aos seus olhos, ou talvez você estava conversando com alguém do seu lado, mas você não prestou atenção na palavra devocional do Senhor. E quando nós adentramos para dentro do culto nesta noite, para adorar ao Senhor, e Deus até nos ensina que a diferença entre o ouvinte e o praticante, quando eu ouço e não pratico, o que foi lido não tem nenhum interesse, ele não tem nenhuma finalidade, não vai fazer nenhum benefício para a minha vida. Eu quero te convidar, irmãos, a ter um pouco mais de reverência na casa do Senhor, porque se você veio aqui a esta igreja, é porque você tem a intenção de morar com Deus no céu. E se você tem a intenção, nós temos a responsabilidade como homens de Deus de apresentar você como uma alma santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, diante do Criador de todas as coisas, diante daquele que sabe tudo de mim, sabe tudo de você, diante daquele que sabe a intenção do meu coração de ministrar essa palavra até você, que eu devo não somente pregar ela, mas eu devo viver ela e ensinar essa palavra conforme o Espírito de Deus que habita em nós tem nos revelado para poder ensinar. Amém? Então é uma responsabilidade que quando Deus chamar a igreja do avivamento para se apresentar diante de Cristo, para que nós venhamos prestar conta daquilo que fizemos, queira ser bom ou queira ser ruim diante do Senhor, e aí nós vamos apresentar uma igreja que não tem compromisso com a obra, aqueles que ouvem, mas não a praticam. Não, nós temos que apresentar uma almas ganhas verdadeiramente, né? E que seja reconhecida diante dos anjos de Deus como pessoa. Amém? Estão entendendo? O qual temos se tornado insensível, entregar as desilusões com avidez e comprometer toda sorte de impureza. Quando eu aceitei a Cristo, porque eu perguntei que todos são cristãos. Mas coloca Romanos capítulo 6, versículo 6, para que a igreja leia e compreenda, para que vocês vejam o quanto é sério o que nós temos que fazer e praticar aqui neste lugar. Romanos 6, versículo de número 6. Acharam? Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Você não pode mais, irmãos, como cristão, servir ao pecado. O pecado, irmão, ele não faz mais parte da sua vida. Essa frieza, muitas vezes espiritual, que as pessoas estão tendo, de não estar tendo, né, não estão tendo desejo de vir para a igreja para aprender a palavra de Deus, é porque muitos estão colocando o laço, o pé, a mão, os olhos, o desejo do coração, a concupiscência dos olhos. Quem derrubou Davi, gente? A concupiscência dos olhos. Ele olhou a mulher e a desejou para ele. E o que aconteceu? Nunca mais a espada se apartou da casa dele. E assim você acha que é diferente conosco? O mesmo demônio, as mesmas práticas, aquilo que é oferecido para derrubar grandes homens de Deus, e chegaram a derrubar, chegaram a cair nessa armadilha. Portanto, irmãos, devemos vigiar e saber quem nós somos, o que nós somos, representantes de Deus aqui na terra, para que nós não venhamos mais, irmãos, servir ao pecado. Gálatas, capítulo de número 5, diz que foi para a liberdade em que Cristo te libertou. Você tem toda a liberdade no mundo, você tem tudo, pode fazer você livre para fazer o que você quiser, mas o conceito do versículo seguinte diz: portanto, permaneceis firmes, para não voltar novamente ao jugo da escravidão. Ser escravo do pecado, nós já saímos de lá, irmão. Nós éramos escravos, nós fomos derrotados, nós fomos pisados, humilhados pela carne, pela concupiscência, por desejos malignos, e fomos alcançados pela misericórdia de Deus, e Deus nos fez assentar entre os príncipes para servir ao Deus santo e verdadeiro, irmão. A Bíblia está escrito tudo isso em que eu estou te dizendo. Não sou eu que estou inventando algo para poder criar medo em você. Eu não estou aqui criando medo em ninguém, mas pregando uma verdade que vai livrar a sua alma de perecer no inferno.
vida de ensinamento dentro da palavra de Deus. Salomão, Provérbios 13 diz, amém? O que diz em Provérbios 13? Aquele que despreza a palavra de Deus muitas vezes é desprezada, e ele ensina: aquele que despreza a palavra perecerá. Por quê será que o mundo está perecendo? Porque está desprezando o que o Espírito de Deus deixou escrito, para que nós venhamos viver uma vida santa, reta, honesta, diante da presença do Criador dos céus e da terra. Mas aquele que consegue servir a Deus levando essa palavra, em Provérbios 13 também diz que será galardoado. Aquele que pratica a palavra, ele será galardoado. O que é galardão? É o direito que você tem de entrar no céu e receber esse prêmio de Deus. Amém? Mas então por que, irmão, nós continuarmos virando as costas para algo tão importante como é o Evangelho de Cristo? Não existe escola sem aluno, e não existe professor sem eles também, sim ou não? Mas se nós dedicarmos, aí a obra cresce. Por quê? Nós devemos formar discípulos, mestres, para que dê continuidade, porque a nossa idade já está avançando dia após dia. E como será o ensinamento amanhã? Como serão os homens que serão dedicados a ensinar à geração futura que existe um Deus no céu que zela por todos nós, se nós não nos importamos de aprender mais dentro da palavra de Deus? Ou seja, será que é suficiente tudo que você já sabe ou que você já aprendeu? Será que pessoas estão se tornando mais ouvintes do que é ensinado nos celulares, do que ter uma intimidade com Cristo nos seus aposentos, a intimidade entre você e Deus, para que o Espírito de Deus te revele a essência da palavra? Você acha que com o ensinamento do homem, às vezes podem ser verdadeiros e até mesmo nos edifica, mas a intimidade com Deus, essa intimidade você não pode deixar de ter, porque tem coisas em que Deus revela ao homem, mas tem coisas que Deus quer revelar para você. Amém? Tem coisas em que Deus quer mostrar para você. E tem gente que acha que não, eu oro em casa, então não precisa da igreja. Mas você consegue comprar um pão, você vai para a sua irmã e compra pão, né? Porque quando você quer pão, você vai na padaria, mas se não quer carne, você vai no açougue. Mas se você quer aprender mais de Deus, você tem que ir aonde? Por que Deus permitiu que construísse esse templo? Glória a Deus. E ele fala algo muito sério: se é que de fato o tendes ouvido e neles fosse instruído. Amém? Você realmente é instruído por Deus, por Cristo Jesus, pela palavra pregada, pelo ministério de Cristo? Sim ou não? O que tem alimentado você? O que tem te feito colocar de pé? Amém? O que tem te impulsionado a dizer não ao pecado? A não ser a palavra de Deus, eu não vou pecar. Por quê? Porque em mim habita o Espírito de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo do Senhor, e Ele é que conduz os meus passos em direção ao céu. Amém? Mas se eu estou fraco, não estou alimentado, não estou sendo preparado para lutar, como usar essas armas, se essas armas espirituais estão sendo engavetadas? Somos presa fáceis pelo diabo derrotar. Se você
Amém? Que você não mereça o perdão de Deus. Deus é misericordioso. Não falou o nosso grande pastor aqui no começo? A misericórdia de Deus. É por isso que nós não somos consumidos. Você lembra de Mateus capítulo 22, no versículo 32? Coloca no telão para mim, irmão, para que isso é muito forte, porque tem muita gente pensando, irmão, que já foi derrotado e já está destruído. Calma aí, meu irmão. Pensa direito dentro da palavra de Deus. Seja instruído. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim do vivo. Quem está vivo aí? Amém? Por que ele falou Jacó? Eu sou o Deus de Abraão, pai da fé, sim ou não? Eu sou o Deus de Isaac, filho da promessa. Jacó, trapaceiro, desorganizado, não é? Aquele que fazia engano, cometia engano, mas ele não deixou de ser o Deus de Jacó. Mas então, irmãos, talvez eu esteja falando com pessoas que se sentem tão humilhadas por ter caído uma vez em tentação, mas o mesmo Deus de Jacó, fui enganado, fui destruído, mas é que o próprio Jesus em Mateus, fazendo menção desse homem, ele poderia falar em Israel, depois que Jacó teve um encontro com um anjo ali, naquele vale, que teve o nome mudado. Mas ele falou Jacó, por quê? Porque aonde nós fomos enganados, nós fomos às vezes trapaceados. E olha que Jacó vivia no meio da trapaça, a mãe dele era uma trapaceira, Labão outro trapaceiro, trabalhou 14 anos para poder casar com a mulher que ele queria, enganou, vivia num ambiente que tinha tudo para poder dar errado. Amém? Mas o que Deus quer falar com a igreja hoje? Ainda há tempo de nós nos consertarmos. Amém? Porque o nosso Deus não é um Deus de morto. Você não desceu a sepultura ainda, então cria uma posição, toma uma atitude de homem e de mulher de Deus, conserta a sua vida enquanto há tempo, porque se você descer a sepultura, aí a coisa já complica um pouco, porque o seu Deus Jesus é o seu advogado enquanto você tem vida. Mas depois que você desce a 7 palmos no chão, ele passa a ser o seu juiz, não vai dar tempo não, aí você vai ter que prestar conta das nojeiras que você praticou. Então enquanto há tempo, irmão, pega essa palavra para você. O seu Deus é um Deus de vivo, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Glória a Deus. Amém? Não desista, irmão, dessa trajetória que você tem trilhado. Quantos escorregões a gente já está na vida, meu querido irmão? Quantos escorregões eu já tenho na minha vida? Amém? Aqui só tem santo, ninguém é ruim, né? Tem hora que eu olho para a igreja e pergunto sobre o meu passado, eles estão diante. Eu sei, irmão, nós somos carnes, nós somos cheios de falhas e erros, e somos cheios de fraquezas. Mas é necessário vocês entenderem, irmão, que se existe um ponto de ensino dentro da palavra do Senhor, que existem homens que são levantados por Deus para instruir a sua vida, não despreze a palavra de Deus. Amém? Amém. Não despreze a palavra do Senhor. Se você desprezar, Papai do céu fica te olhando. E a misericórdia dele é tão grande que ele permite que a gente venha num grupo como esse, né? De silêncio, que era para falar de amor. Não é amor, não, irmão? Está sendo pregado aqui. Não é bondade, não, irmão? Mas não merecia nem estar aqui. Mas renoveis o espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Amém?
Aí no 25 ele diz: por isso deixando a mentira. Esse aqui é o que está levando um monte de gente do inferno sem perceber. E o que tem de gente mentindo. Pastor, eu não vou hoje não. Usa o topo da... Aonde tem uma mentira, tem um topo para você escolher lugares. Sempre tem uma mentira. Quando você começa a tentar enganar. Amém? Aí ele diz assim: por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade para com Deus próximo, porque somos membros um do outro. Eu não gosto de ser enganado, você gosta? A verdade ela sempre vai prevalecer, sim ou não? Então começamos a falar isso aqui é uma verdade. O que nós estamos pregando aqui é uma verdade. É a palavra de Deus que muda e transforma a sua vida. Isso é verdade. E ela precisa ser falada, mesmo que doa, que rasgue a sua alma. Mas é necessário falar para que nós venhamos. Eu me coloco como o pior pecador de todos que aqui estão. Aí ele fala, no 26, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí também tem um monte de coisa, irmão, que nós necessitamos aprender dentro da palavra de Deus. A ira do homem, ela não provoca a justiça de Deus. Sim ou não? Você sabe que isso está escrito na palavra do Senhor. Se você pegar Tiago, capítulo número 1, cadê o moço lá de cima? Tiago 1, versículo de número 20. Quem está com a Bíblia? Abra a Bíblia, Diego, no Salmo 4, verso 4, e dê para a igreja. Salmo 4, versículo de número 4. Não se põe o sol sobre a sua ira. Sabe aquela briguinha muitas vezes que nós temos dentro de casa, até mesmo com a esposa? Poxa vida, dá vontade de dar um cascudo nessa mulher. Por que tu não fez isso? E às vezes é normal, meu irmão. Nós, homens e mulheres, temos os nossos conflitos, mas não se ponha o sol sobre a nossa cabeça. Por que Deus está falando aí? Vai deitar irado desse jeito, não. Conserta antes, meu patrão. Porque para você não dar lugar ao diabo. Amém? Veja bem, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? Às vezes você está irado com alguém, aí no próprio Espírito Santo fala: pera lá, nem a sua oferta é aceita no altar do Senhor. Você traz aqui 200 cestas para Deus, e a mesma coisa, você não tem colocado nada. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se você está irado com essa pessoa, dá vontade de matar, tem hora, mas tem hora que você, antes do céu se pôr, você tem que corrigir essas coisas. Salmo 4, versículo 4. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. No seu, algumas versões fala no seu travesseiro. Tem vezes que você chora porque você foi enganado, você está irado, você foi machucado, você foi destruído, destroçado por alguém. Aí Deus fala: bota a sua cabeça no travesseiro, a sua ira, ela não vai provocar a justiça de Deus. Aí, perdoai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a nossa cama e calai-vos, perdoai-vos, fica perdoado também. Porque muitas vezes nós chegamos em casa, as coisas criam ira também de nós. E nós precisamos fazer isso, ensinar isso, pregar isso, viver isso. Porque eu também sou casado, irmão. Eu sei o conflito que vocês passam. Eu também tenho esposa, minha esposa tem marido. E olha que eu sou um cara fácil. Amém? Pensa num baixinho de madeira, pensa numa mulher grandona de madeira, mas nós tentamos resolver. E a gente não vai dar lugar ao diabo. Aqui diz que no 27, não deixe lugar ao diabo, irmão. Porque o diabo quer isso. Não é? Irmão, se ele nem suba no altar para pregar, você brigou. Não sai nada. O Espírito Santo não age, não fala. Não tem nenhuma edificação, meu irmão. Amém? E são coisinhas que estão escritas na palavra de Deus. Amém? Você já irou com alguém, né? Quem não irou? Você já irou com alguém?
já viu o crente jogar bola? Tem hora que a vontade de você jogar bola. Não? Toda segunda. Não dá, não é? São os crentes. Sim ou não? Ainda tem mais a crente aprende dentro da palavra de Deus como nos comportar, né, pastor? Sim, vai lá. Uma bolinha de carne é bom. Isso é bom. Não saia da vossa boca nenhuma palavra própria, e sim unicamente o que for boa para a edificação. O relógio hoje é dor de pressa. Fica de pé em nome de Jesus. E eu quero chamar você aqui na frente desse altar. Que precisa de fazer um conselho com Deus. Você sabe que precisa pedir perdão. Não precisa contar para mim, não, você vai contar para Deus. Você que não está tendo força para poder realizar aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer, pode vir aqui na frente também, se você tiver coragem. Porque você prometeu foi a Deus servir a esse Deus com dignidade e respeito. Você não prometeu para o irmão Gilmar e nem para o pastor Romano, mas você sabe que pode dar mais para Deus. Você sabe que Deus te chamou para poder realizar essa obra, mas você não está cumprindo. Quero que você venha aqui na frente, quero orar com você. Tem alguém que quer? Tem alguém que quer fazer um conselho com Deus hoje? Falar, mas quem sou eu sem Deus? Eu preciso disso. Lembra dessa palavra? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó não está para cima. Meu Deus poderia falar assim, olha, eu sou o Deus de Israel, né? Senhor, mas o próprio Jesus usou Jacó para dizer que eu sou Deus também daquele que é. Eu sou Deus também daquele que falha. Eu sou Deus também daquele que precisa de um milagre na sua vida. Feche seus olhos. Se você quer vir aqui na frente, vem, irmãos. Se você não quiser que Deus te conceda uma oportunidade qualquer, e uma outra oportunidade, para que você venha se consertar, chega, irmão. Eu fico olhando as pessoas, irmãos. Terremoto aí matando mais de 1000 pessoas, as pessoas brincando com isso. Para de brincadeira, conserta a sua vida enquanto há tempo. Para com isso. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se você quiser, até o final desse hino, vamos cantar um hino, né? Você vem aqui na frente, eu quero orar, você quer te dar um abraço. Seja homem, seja mulher, seja. Se Deus, se essa palavra tocou no seu coração, está na hora de você tomar uma posição. Porque a mesma força que te leva a pecar, você deveria ter ela para poder se consertar. Amém? Porque a mesma força que te leva ao pecado, você tem que ter ela para poder se consertar diante de Deus. Glória a Deus. 570. Eu quero que você medite na letra desse. Se você for tocado pelo Espírito Santo do Senhor, está na hora. Eu não conheço sua vida, mas o Espírito Santo sabe quem é você. Ensino que fala ao final de uma porta dessa vida. É rápido, não toma mais tempo. Bendito Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, a tua palavra foi pregada a Deus, e o Senhor sabe a intenção do meu coração, o Senhor sabe que nós amamos, meu Pai, nossos irmãos que aqui estão na tua presença. Sabemos, Deus, as suas dificuldades, as suas lutas, as minhas lutas também, eu me colocando diante
diante dos teus olhos. E peço humildemente perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas falhas que cometi, meu Pai, durante esse dia, durante esse mês, diante do Senhor. Sei que não sou, meu Pai, digno nem sequer de levantar o meu rosto nesse momento e olhar aos céus, porque entre os pecadores eu sou o pior deles. Mas a tua graça, a tua misericórdia alcança, meu Pai, a todos nós. Então, ó Espírito de Deus, faça a obra e realize grandemente, meu Pai, no coração dos meus filhos, em nome de Jesus. Olha só, deixa eu falar com você. Deus abençoe.